Eu aqui de novo, tudo bem? Fala, Pro! Alexandre Fernandes, do Viva Pro, dando início aqui ao segundo episódio da série O Futuro do Trabalho. Tudo bem com você? Que bom, bem-vindo aqui a esse episódio, né? Espero que o episódio anterior tenha de alguma forma ajudado a gente se conhecer melhor. E o objetivo desse episódio aqui é a gente poder falar desse momento histórico que marca a mudança do mercado de trabalho, do mundo do trabalho como conhecemos. Então eu vou pontuar alguns fatores, algumas questões que estão assim transformando o mundo do trabalho e que nos próximos anos vai mudar o mundo do trabalho de uma forma bastante significativa, inclusive esse modelo de trabalho que nós conhecemos como emprego correndo o risco de ser extinto, de acabar, né? Talvez não acabe totalmente, claro, mas ele vai perder a sua significância como ele tem hoje. A gente, né, foi criado, é criado, educado, né, todo pai e mãe quer criar seus filhos para preparar ele para o mercado de trabalho, né, dar uma educação para ele poder chegar no mercado de trabalho e conseguir um bom emprego. Essa sempre foi a lógica da geração do meu pai, da geração do meu avô, desde a Revolução Francesa, da Revolução Industrial, no século XIX, que esse modelo do emprego, né, uma relação capital-trabalho, que a gente vende, né, para o seu empregador o que a gente tem de mais valioso, né, que é o nosso tempo, que é a nossa expertise, o nosso conhecimento, nossa habilidade. Então, em troca de um salário, de uma remuneração, a gente acaba vendendo o que a gente tem de mais valor. Quem tem mais para vender, recebe mais, quem tem menos, recebe menos. Essa é a regra de qualquer mercado. Então, a ideia é falar um pouco desse momento histórico. Então, assim, a gente começa com essa retrospectiva lá da Revolução Industrial no século XIX. E é importante perceber, gente, que a gente está passando por um momento de transição por uma série de fatores. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está discutindo intensamente nos últimos meses, nos últimos anos, uma mudança no marco legal do trabalho. O que é isso? A gente teve agora a reforma trabalhista, que está entrando agora no final de 2017, entrando em vigor. Essa mudança na legislação trabalhista, ela tem como objetivo principal flexibilizar a relação do trabalho. E eu fico vendo, assim, a gente fica assistindo muito a discussão hoje, e eu não vou entrar nessa discussão aqui, com relação a se a reforma foi boa, se a reforma foi ruim, né, se tiraram os nossos direitos, perdemos os nossos direitos, enfim. E eu acho que o mais importante, né, nessa discussão é o seguinte, ao invés de estar nesse fla-flu aí, como a gente diz aqui no Rio, entre quem é a favor ou contra da reforma, eu acho que a preocupação tem que ser o que fazer para dar direitos aos milhões de brasileiros desempregados, não é verdade? Então, algo que é inquestionável é que a legislação trabalhista, que é da década de 40, precisava ser modernizada, ser aperfeiçoada, né? Não é possível acreditar que uma legislação que foi concebida, que foi idealizada na década de 40, né, tivesse ainda uma atuação, uma vigência hoje com segurança jurídica e tudo mais, tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores, satisfatório. Porque o mundo muda, né, gente? O mundo mudou em todas essas décadas. Então é importante a gente ter um processo de modernização, né? Hoje existem novas formas de trabalho, hoje existem novos modelos de trabalho e a legislação não permitia isso, não aceitava isso, era muito engessado e acabava que atrapalhava a geração de emprego. Porque se você tem um processo muito oneroso, muito penoso, né, de geração de emprego, a empresa acaba adiando o processo de contratação, acaba atrasando isso. Por quê? Porque é caro,
porque é difícil, porque é complicado. Mas o mais importante aqui é a gente reconhecer que o marco legal do trabalho está mudando. Foi aprovada a lei de terceirização. O que significa isso? Significa que você pode ser contratado por uma empresa como pessoa jurídica. Você não precisa mais trabalhar numa empresa como pessoa física. A empresa pode contratar a sua habilidade, a sua expertise através da sua empresa, né? Se você tem um MEI ou se você abre uma empresa limitada e quer prestar um determinado tipo de serviço. Então, já começa um processo de mudança dessa relação de trabalho que a gente está acostumado no modelo de emprego, correto? Então, esse é o fator número 1, gente, a mudança do marco legal do trabalho, que é importante a gente estar atento, a gente estar ligado, a gente estar lendo sobre, pesquisando sobre, porque afeta diretamente a nossa vida, ok? O segundo aspecto aí que eu queria comentar com vocês é com relação a uma nova fase, um novo momento da globalização, né? A globalização já começa lá na década de 80, aqui no Brasil a gente sentiu o impacto da globalização fortemente na década de 90, quando no governo Collor começou o processo de abertura do país para o mercado internacional. Antes disso, o Brasil era um país totalmente fechado para o comércio exterior, a gente não conseguia, que era muito difícil você conseguir aqui produtos importados, e houve um processo de abertura que aconteceu no mundo inteiro praticamente, e que tem um lado muito bom, onde você como consumidor tem acesso a uma variedade muito maior de produtos, com um nível de qualidade muitas das vezes muito superior e até custo muito mais barato, e um lado negativo, porque se essa indústria não está preparada, ela simplesmente fecha. E eu citei lá a minha experiência pessoal na primeira episódio, né, falando lá da empresa que fechou da área têxtil. O segmento têxtil foi muito afetado nessa primeira etapa da globalização. Outro segmento também foi muito afetado, por exemplo, foi o segmento de brinquedos. Muitas indústrias, fábricas de brinquedos do Brasil naquela época realmente fecharam. Então é um processo inevitável de evolução do mundo, né, da economia do mundo, e a gente tem que estar preparado para isso. O diferencial agora é que com o surgimento de várias novas tecnologias, e hoje pela internet você ter como estar trabalhando a transmissão de dados, de imagem, de voz, e uma série de outras coisas com um custo quase inexistente, praticamente de graça, muito barato, a gente entrou numa fase, não é de agora, já tem algum tempo, mas de você ter uma globalização de serviços. Atenção a isso, gente. Globalização de serviços. Nos Estados Unidos já há algum tempo, não é de agora, é muito comum, por exemplo, os serviços de call center, né, estarem sendo efetuado, por exemplo, pela Índia. Né? Você está lá nos Estados Unidos, liga lá para um 0800 para reclamar do celular, para reclamar do cartão de crédito, por exemplo, e vai atender em um indiano falando perfeitamente o inglês, mas na verdade com um custo operacional para a empresa que está contratando serviço muito menor do que se fosse um americano fazendo esse serviço. E o Brasil já sofre com isso também. Tem várias áreas que já tem sentido de terceirização. Mas tem um lado positivo. O lado positivo é que a gente também pode começar a prestar serviço para fora. Né? Eu vou te dar um exemplo bem próximo aqui. Eu tenho um profissional que trabalha comigo na equipe do VivaPro, um especialista em marketing digital, Flávio Ribeiro. Fala, Flávio, tamo junto. O Flávio, ele é especialista em marketing digital, como já falei, e ele atende o VivaPro, mas não atende só o VivaPro, ele atende uma empresa em Dublin, na Irlanda, atende outra empresa em Boston, nos Estados Unidos, né, e outras empresas aqui no Brasil também. Então, assim, ele hoje mora em Florianópolis, o VivaPro funciona aqui no estado do Rio, em Macaé hoje especificamente, e no Rio de Janeiro. Então, assim, é essa beleza hoje do mundo globalizado, onde você pode estar prestando serviço também para outros estados ou para outros países. Já pensou nisso? Não sei, que dependendo do tipo de serviço que você faça, que você ofereça, edição de vídeo, marketing digital,
consultorias, enfim, tem uma série de serviços, muitos ligados na área de tecnologia, que você pode oferecer esse serviço à distância, né? Hoje é engraçado que o VivaPro, por exemplo, já está muito sintonizado nesse modelo, vamos dizer assim, não foi nem proposital, mas da equipe do VivaPro hoje, eu tenho o Flávio, que mora em Florianópolis, eu tenho a Ana, que mora no Rio de Janeiro, e eu tenho o Bruno, que hoje mora na França, em Le Mans. Fala Bruno, fala Ana. E eu moro em Macaé. E a gente trabalha assim, tem funcionado muito bem, a gente faz reuniões, né, pelo Skype, pelo Hangout, podendo estar, vamos dizer assim, produzindo e evoluindo o programa, o projeto, mesmo sem estar todo mundo junto, trabalhando no mesmo quadrado. Esse é o futuro, gente. Esse é uma das bases do futuro. Então, assim, falamos sobre marco legal, mudança do marco legal do trabalho. Falamos agora um pouco sobre globalização. Beleza, tá aí? Tamo junto? Tá chato? Depois você manda um comentário para mim, para a gente poder estar melhorando sempre, ok? Mas vamos lá. O terceiro ponto que eu queria abordar é sobre longevidade do trabalhador. Poxa, o que é isso? Me explica isso melhor. Bem, gente, peraí que o pescoço aqui, ó, às vezes dá, idade é fogo, gente. Às vezes dá assim, meio torcicolo. Vamos lá. Então, a longevidade do trabalhador, gente, é o seguinte. Você sabia que em 1950 a expectativa de vida média do brasileiro era 48 anos? A minha idade. Absurdo, né? E em 2010, pelo IBGE, são dados do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro era de 72,3 anos. Então, nesses 60 anos, né, 1950, 2010, 60 anos, a expectativa de vida do brasileiro saiu de 48 para 72 anos. E existem hoje vários estudos científicos que estão disponíveis na internet, de universidades renomadas, agências governamentais renomadas, em que até 2030 tem estudo que mostra que a partir de 2050 a expectativa de vida vai passar para 120 anos. Tem alguns estudos que falam em 150 anos. Lembra que a gente está hoje discutindo, né, eu estou gravando esse vídeo em 2017, a reforma da Previdência. O modelo de Previdência no Brasil está falido, isso é notório, é fato. E qualquer que seja a decisão de mudança vai lesar pessoas, né, que estavam contando com um determinado modelo que vai mudar. Mas se não mudar, vai acontecer como está acontecendo no estado do Rio, gente, onde milhares de pensionistas aposentados do estado não estão conseguindo receber, porque o estado não consegue pagar porque não tem dinheiro, o modelo faliu. Mas enfim, e o que tem a ver isso com o mundo do trabalho, Alexandre? Tem a ver que as pessoas vão ter que trabalhar mais, simples assim. E vão ter que trabalhar mais por dois fatores, porque vão demorar mais tempo para se aposentar, número um. E segundo, porque a gente tem muita gente, a maioria das pessoas, não quer parar de trabalhar depois que aposenta, né? Ou por necessidade, ou por identidade, né? Por realização. Porque o trabalho dignifica, gente. Quando você trabalha no que você gosta, quando você trabalha com propósito, quando você está alinhado, né, o seu trabalho está alinhado com a sua razão de ser, né, você não quer parar de trabalhar. Imagina a Fernanda Montenegro, né, essa atriz famosa, tão querida do povo brasileiro. Ela já está, sei lá, com mais de 80 anos, não sei, Fernanda, desculpa aí se eu estiver errando a sua idade, mas se você perguntar para ela como é que ela quer trabalhar até morrer, ela quer morrer no palco, entendeu? Ela não quer parar de trabalhar, porque é realização. E não é só porque ela é atriz, né? Você vê isso com médicos, advogados, engenheiros, enfim, empreendedores, você vê isso com muitas profissões diferentes. Basta estar alinhado
a sua razão de ser, o seu propósito, aquilo que você gosta de fazer com o trabalho que você faz. Se não estiver alinhado, realmente não funciona. Na jornada de longo prazo não funciona. Ok? Então, a longevidade do trabalhador vai gerar isso, gente. Nós vamos estar temos que acostumar a lidar com profissionais cada vez mais idosos, vou chamar assim. A gente vai acostumar a ter um colega de trabalho de 70 anos, 75 anos, de 65 anos. E aí os setores de recursos humanos, de seleção de pessoas, vai ter que rever os seus paradigmas, os seus conceitos, porque eu não vejo o processo seletivo para quem tem mais de 40, 35. Imagina quem tem mais de 60. Essas pessoas vão precisar trabalhar. Esse é um grande problema, que a gente precisa discutir isso. E por fim, deixei por fim porque para mim é a questão mais relevante, gente, é a questão das novas tecnologias. Eu vou dar só uma pequena pincelada nas novas tecnologias para o vídeo não ficar muito longo e a gente vai ter um episódio falando só sobre isso, ok? Gente, um dos fatores que está mais impactando a nossa vida, está mais impactando a economia e, por consequência, o mercado de trabalho, são as novas tecnologias, sobretudo a inteligência artificial e a robótica. É impressionante o avanço que nós temos tido nos últimos anos e que teremos nos próximos anos e como isso vai afetar o mercado de trabalho. E não é só a tecnologia, é a tecnologia alinhada ou agregada a um novo modelo de negócio. Vou me explicar melhor, vou dar exemplo, que eu acho que é melhor do que qualquer coisa. Até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, um mercado que era muito farto, muito, vamos dizer assim, aquecido no Brasil, era o de videolocadoras. Quem que está me vendo aqui que não era sócio de videolocadora, que não tinha um aparelho de VHS lá antigamente, né? Eu que tenho 48, começamos lá com VHS, que era o videocassete que a gente tinha. Depois passou para o DVD, o aparelho de DVD, e agora por último veio o Blu-ray. Enfim, esse mercado praticamente acabou. Ele está sendo dizimado por novas tecnologias e um novo modelo de negócio. Quantas pessoas aí do outro lado que estão me assistindo assinam, por exemplo, o Netflix? Ou veem vídeos, filmes pela internet? Então, a tecnologia ela fez uma ruptura no modelo tradicional. E esse modelo acabou impactando. Imagina quantos empregos, seja em videolocadoras, seja na fábrica que fazia a mídia do DVD, aquele de CDzinho, né, o DVDzinho, a fábrica do aparelho de DVD, de Blu-ray, quantos empregos foram para o saco? Simplesmente foram extintos. Porque eu pergunto, quem hoje teria coragem de investir nesse mercado de videocassete? Mercado de DVD, videocassete já ficou para trás, gente. Desculpa aí. Mercado de DVD. Quem teria coragem, gente? Então isso está em todo lugar. Isso está na saúde, está na educação, isso está na agricultura, isso está no mercado financeiro, no comércio. O comércio eletrônico, ele está crescendo numa velocidade assustadora. Por exemplo, a Amazon, que é hoje a maior varejista do mundo, com um faturamento de mais de 150 bilhões de dólares por ano, tem um valor de mercado quase 2 vezes maior do que o Walmart. O Walmart tem hoje já no Brasil várias lojas, né? Não sei se na cidade que você mora tem um Walmart, mas é o maior, era até pouco tempo a maior rede de varejo do mundo, né? E foi atropelado pela Amazon, que não tem loja, é tudo pela internet. E por aí vai, gente. É um processo inevitável,
é um processo que está em curso e caminha a passos largos. Tem um estudo, né, feito em 2013, um artigo que foi publicado em 2013 pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, que aponta que até 2030, 47% das ocupações de trabalho, dos empregos, vão ser extintos pela inteligência artificial, pelos pelos robôs, enfim, por alguma inovação tecnológica. 47%. Se você quer saber se a sua profissão corre risco, me assiste lá no próximo episódio, que nós vamos falar disso com profundidade. Valeu? Gente, manda recado, escreve aí comentários se tá gostando da série, se está fazendo sentido esse tipo de conteúdo, para a gente poder estar estimulado a produzir mais conteúdo, a melhorar sempre, ok? A ideia é estar compartilhando, ninguém está aqui, eu não acho que sei tudo, obviamente não sei, estou aqui simplesmente preocupado com essa situação, por toda essa minha história que eu já contei para vocês no primeiro episódio, mas querendo, sobretudo, compartilhar conhecimento, experiência para ajudar quem está aí do outro lado, ok? Então é isso, gente. Fique com Deus e tamo junto.